É uma alegria enorme estarmos mais uma vez juntos para estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem autoridade sobre todos os demônios. Ele está acima de tudo e de todo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Então, abra sua Bíblia em Mateus 12, a partir do versículo 22, e assim nos diz a palavra. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre o poder de Jesus sobre os demônios. Desde a queda, meus irmãos, o ser humano vive em lastimável condição subhumana, espiritualmente falando. Além das lamentáveis dores e sofrimentos, consequência do pecado, os demônios se acham no direito de infligir mais dor ao homem. Um homem, além de cego e mudo, sofria a violência de um demônio instalado no seu corpo. E o Senhor Jesus Cristo chega ali, cura o homem que era cego, que era mudo, e expulsa o demônio do seu corpo, demonstrando o seu poder. É bem verdade que os demônios têm poder, e eu diria muito poder. Porém, quem tem todo o poder é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai, e este poder é para exercer autoridade nos céus e na terra. O Senhor, que tem todo o poder sobre os demônios, cura então o homem, liberta o homem dos demônios, certo? E deixa aquele homem completamente restaurado. Vivemos numa época de relativismo e dificilmente uma mente moderna aceitaria a ideia de todo o poder estar concentrado numa pessoa só. Em uma única pessoa estão concentrados todo o poder e autoridade interplanetário. Sim, e essa pessoa, acredite, é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, acredite se quiser. Esse poder e autoridade foram dados por um poder maior, isto é, o Senhor Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo havia dito: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, que está lá em Mateus 28, 18. Então é sobre este assunto que nós queremos conversar mais um pouco, queremos estudar, pois iremos estudar as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Jesus tem todo o poder e autoridade sobre o valente. Vamos lá? Vamos estudar o texto?
Em primeiro lugar, Satanás é o valente a quem o Senhor se refere, que está lá no versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então, o Senhor diz que Satanás é valente. O Senhor não nega isso, não nega isso. Satanás, ele tem muita valentia e inclusive tem muito poder. Ele diz a Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. Porém, o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Aqui está lá em João 10, 10. Então, Satanás escravizou com o seu poder, ele escravizou o ser humano. Os bens de Satanás são as pessoas. O Senhor Jesus não nega o seu poder, nem subestima a ação maligna. Antes afirma que ele é um valente, porém derrotado, mas é valente. O Senhor então admite o seu poder. Satanás tem um reino ou uma casa. Nesta fala do Senhor está implícito isso. Ele diz assim, lá no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É que os fariseus começaram a pensar mal de Jesus, começaram até a blasfemar, dizendo que Jesus estava expelindo demônios pelo poder de Beelzebu. Ora, como é que Beelzebu vai expelir Beelzebu? Como é que Satanás vai expulsar Satanás? Pois o que estava no homem era justamente um demônio, que é aliado de Satanás. Como é que, na autoridade de Satanás, Jesus iria expulsar demônios? Então, Jesus disse que o que eles estavam pensando ou dizendo era blasfêmia. Porque se Jesus estava expelindo o demônio pelo poder do Espírito Santo e alguém diz que estava expelindo pelo poder de Satanás, essa pessoa estava blasfemando do Senhor Jesus Cristo, que é um pecado imperdoável, pois o Senhor afirmou justamente essas coisas. Satanás tem uma organização e seus súditos estão presos, seguros na casa e nesse reino. A palavra de Deus, irmãos, diz lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, desde que ele foi expulso do céu, ele se tornou mal, né? Lá ele era um anjo de luz, não era mal, ele era um anjo de luz. Ele, no entanto, se envaideceu, se orgulhou e queria ser igual a Deus. Muito provavelmente ele quereria tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo, queria sentar à direita de Deus, e aí, por isso, o Senhor Deus o expulsa de lá. E aí ele vem atrapalhar, perturbar, ele vem causar o mal à humanidade. E a primeira coisa que ele faz é cegar o entendimento das pessoas. Visto que os homens se opuseram a Deus também, quebraram a lei de Deus, caíram em pecado e caíram em desgraça, o ser humano ficou agora não mais debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus, da bênção de Deus, agora o ser humano está sob a influência de Satanás. E aí, Satanás, a primeira coisa que faz é cegar o entendimento e as pessoas não conseguem mais crer no Evangelho, nem enxergar a glória de Deus, nem viver para a glória de Deus. O homem, então, está longe dos caminhos do Senhor, vivendo a própria sorte, vivendo uma vida amaldiçoada, de sofrimento, de angústia, de dores, como foi o caso, por exemplo, desse cego e mudo, e que também estava com um demônio no seu corpo, sofrendo horrores. Em segundo lugar, o Senhor Jesus tem todo o poder e autoridade sobre Satanás. Leiamos no versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, mais um prisioneiro é liberto. O Senhor Jesus
que tem mais poder do que Satanás, do que os demônios, agora liberta mais um que era escravo de Satanás. Aliás, o ser humano é escravo de Satanás. Toda a humanidade se tornou escrava. Toda a humanidade ficou debaixo do governo de Satanás. Desde que o homem pecou, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e pecaram, eles pecaram, caíram. Melhor, nós pecamos e caímos e ficamos sob a influência de Satanás. Somente aqueles que foram libertos pelo Senhor Jesus Cristo é que não estão mais sob a influência de Satanás. O Senhor Jesus Cristo, então, vai libertando um por um e citando o nome. E o Senhor vai curando, vai libertando, vai transformando. E aí chegou o meu dia, chegou o seu dia, nós fomos libertos, nós fomos abençoados, nós fomos salvos, nós fomos curados, nós nos tornamos novas criaturas. O poder de Deus entrou na nossa vida. O Senhor Deus abriu os nossos olhos, tirou o tampão dos nossos ouvidos e nós passamos a ver a glória de Deus e a ouvir o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. E agora não somos mais prisioneiros de Satanás, porque o Senhor Jesus Cristo, que tem mais poder, nos libertou como libertou aquele homem. Jesus é mais valente. Ele tem poder para amarrar a Satanás. Jesus venceu a Satanás e o amarrou, inclusive está lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esta palavra aqui, o entendimento, os teólogos, os estudiosos afirmam que isso aconteceu justamente quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Satanás foi amarrado durante 1000 anos. Quando é este período? Este período é aqui, é agora, já está acontecendo. É o período que consiste que está entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e a sua volta gloriosa. E Satanás agora ele está impedido de enganar as nações, embora ele faça o mal de alguma forma ao ser humano, infligindo dores, perturbando, atrapalhando, tentando, levando o homem a cair, como ele tentou Adão e Eva, e eles pecaram. Satanás ele faz essas coisas todas, mas ele não tem poder de impedir que aqueles que Deus chama, Satanás não pode impedir que essas pessoas venham, porque Jesus tem mais poder. O Espírito Santo convence o pecador e essa pessoa vem irresistivelmente para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus tem mais poder, Jesus tem todo o poder, Jesus liberta o ser humano dos grilhões, das garras do pecado. E Satanás que havia cegado o homem, Jesus agora abre os olhos. E o Espírito Santo tira o tampão do ouvido, dos ouvidos. E agora as pessoas são libertas, são curadas, são salvas, como este homem que estava debaixo do governo, do domínio, da opressão demoníaca. Ele foi liberto, Jesus o libertou, e assim aconteceu comigo, assim aconteceu com muita gente, e assim está acontecendo a cada dia, e eu espero que Deus salve mais vidas e cure mais vidas, liberte da influência e do poder de Satanás mais e mais. Jesus expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, sim, pelo poder do Espírito de Deus. Olha lá no versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí os fariseus acusam a Jesus, dizendo que ele estava expelindo demônios pelo poder de Beelzebú. E, é claro, o Senhor Jesus falou que isso é blasfêmia e que não haveria pecado, aliás, perdão para o pecado da blasfêmia, nem aqui, nem na outra vida. Jesus venceu a Satanás no deserto, nas investidas dos fariseus. Jesus venceu a Satanás na cruz. Lá em Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder, venceu a Satanás, e Satanás, agora está derrotado. Porém, Deus, na sua soberania, ainda permite que Satanás, digamos assim, cause alguns estragos. Satanás é um derrotado que levou um tiro e que está caindo, mas enquanto está caindo, ele faz muitos estragos. Porém, ele será lançado no inferno. No final das contas, o Senhor Jesus Cristo vai lançá-lo no inferno e ele perecerá por toda a eternidade, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Terceiro e último lugar do nosso estudo, o diabo está sendo progressivamente privado das almas dos homens. Primeiro, através da cruz. O Senhor Jesus Cristo havia dito o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que o Senhor quis dizer nesse texto foi que ele seria levantado, isto é, levantado numa cruz, e todos que olhassem para ele, que crescem nele, seriam salvos, seriam libertos, porque ele, Jesus, atrairia o ser humano para si naquela cruz. É por isso que a Bíblia diz lá em Salmo, tem um salmo que diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Então, quando um ser humano olha para Jesus, é iluminado. Quando alguém olha Jesus pela fé, é salvo. Quando alguém ama Jesus, é amado por Deus. É claro que o amor de Deus vem em primeiro lugar. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, tem o perdão de pecados e é liberto, e é salvo, e é transformado graciosamente pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Segundo, através das curas e expulsão de demônios. Lá em Marcos 9:25, diz assim: vendo Jesus, melhor dizendo, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Então o Senhor, ele vai libertando as pessoas. É muito importante nós termos muito cuidado, para que muitas vezes não estejamos sendo instrumento do inimigo para atrapalhar a obra de Deus. Porque o diabo usa a boca das pessoas, usa os pés das pessoas, as mãos das pessoas. Satanás, ele não tem autorização de empurrar um ser humano em cima do fogo, por exemplo, ou na água, mas ele vai tentar. Ele vai tentar convencer o ser humano que algo é melhor para ele, que aquela água é melhor, que ele deve pulá-la ali, que aquele fogo é bom para ele, e assim por diante. É claro que aqui é apenas um exemplo para dizer que o diabo tenta e muitas vezes o ser humano cai, como foi o caso dele ter tentado a Eva, dizendo que se ela comesse daquela fruta, ela seria felicíssima da vida, que ela seria igual a Deus, que os olhos dela se abririam, que ela seria maravilhosa e assim por diante. E Eva caiu na sedução, caiu na lábia, caiu na tentação e desonrou a Deus, desobedeceu a Deus. Muita gente hoje está sendo tentada ou tentado pelo diabo e está caindo, porque tentação não é pecado. O Senhor Jesus Cristo foi tentado lá no deserto, foi tentado toda a sua vida, mas em nenhum momento o Senhor pecou, em nenhum momento Jesus caiu. Mas tem muita gente que está dizendo o que Satanás diz, que está falando o que Satanás fala, que está andando como Satanás anda, que está pensando como Satanás pensa, e é preciso ter muito cuidado. Porque Deus é um Deus bom, gracioso, e nós temos a palavra dele, precisamos seguir a palavra dele, os exemplos do Senhor Jesus Cristo, se nós queremos
agradar ao nosso Deus. Terceiro e último lugar, através de um majestoso programa missionário. Esta é a maneira através da qual Deus está tirando as almas do domínio, do governo de Satanás, através do evangelho, da pregação do evangelho, através da palavra de Deus. E existem missionários por toda parte, pregadores, porque Deus é um Deus soberano e envia missionários e pregadores para arrancar com mão forte e poderosa, no poder do Espírito Santo, as vidas do governo e do domínio de Satanás e transferi-las para o governo do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 1,16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Atos 16, 15 diz assim: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Isto Paulo, né? Saulo, quando pergunta quem era Jesus. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então o Senhor Jesus Cristo aparece a Saulo e o converte, e o envia para proclamar, para pregar, e um poderoso evangelho foi pregado, anunciado, não só pelo apóstolo Paulo, mas por outros que se converteram através do seu ministério, e o evangelho e a palavra de Deus se expandiu, se proliferou cada vez mais, e as pessoas foram saindo do governo de Satanás, foram sendo libertas pelo poder de Deus, e as pessoas foram saindo do império das trevas e sendo transportadas para o reino do Filho do seu amor. Meus amados irmãos, para concluir, Satanás é um valente, mas o Senhor Jesus tem todo o poder e autoridade sobre ele. Foi ele mesmo que disse, lá em Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que lado você está? De que lado nós estamos? Tem muita gente que está do lado de Satanás, como foi o caso dos fariseus, que diz que Jesus expelia demônios pelo poder de Beelzebul. Lá no versículo 30 diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Os fariseus, então, estavam do lado de Satanás. Os fariseus estavam a serviço de Satanás. Eles, que deveriam estar do lado de Deus, do lado do Evangelho, do lado do Senhor Jesus Cristo, ridicularizavam, zombavam, blasfemavam, perseguiam, faziam mal, fez um mal terrível ao Senhor Jesus e à sua igreja, e perseguiu, e matou, e escravizou, e fez muito mal aos servos de Deus. Mas, da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo libertou aquele homem que era cego, que era mudo e que estava endemoniado, o Senhor Jesus Cristo também faz o mesmo hoje. Ele liberta muita gente, ele cura, ele salva, ele dá vida eterna. Que nós amemos o Senhor, que nós adoremos, que nós o servamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Oremos encerrando. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós. Abençoa os irmãos, as irmãs, que a graça do Senhor esteja nos seus corações. Ó Deus, liberta muitas vidas, cura os enfermos, salva os perdidos. Tenha misericórdia, Pai, opera maravilhas, opera milagres. Nós te oramos gratos, Senhor, nós te amamos, nós te reverenciamos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados também.
No nome de Jesus, o nosso amado Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém.